Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos na 10ª rodada aqui do Tata Steel Masters 2019, de um total de 13 rodadas, e a gente tem uma partida incrível aqui. Bom, o Magnus Carlsen vem fazendo um torneio fantástico, e o Anand também, né? O Vishwanathan Anand, o indiano, vem jogando de forma muito bacana realmente, e agora a gente tem os dois aí se enfrentando nessa 10ª rodada, e vamos dar uma olhada nessa partida. O Magnus Carlsen aqui abre com E4, temos E5 pelo Anand, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, então indo para uma abertura espanhola aí, a Ruy Lopes, A6, expulsando aí o bispo, bispo em A4, né? Aqui, gente, só quem está começando a jogar xadrez, né? Pô, por que não captura o cavalo e depois captura em E5, né? Vamos por toma e captura aqui em E5 ganhando um peão. Aqui as pretas têm ou dama em E7 ou também dama D4, faz o seu papel, né? Atacando o cavalo, atacando o peão. E aqui as pretas recuperam então o seu peão, tá? Não é vantagem nenhuma então para as brancas fazerem isso, e até permitem aí boa iniciativa das negras, tá bom? Então depois de A6, mas existe, tá? Existe tomar, não para ganhar esse peão, mas existe você capturar o cavalo aí por outros motivos, tá? Bispo em A4 foi jogado, cavalo em F6, cavalo C3, bispo C5, e aqui o Magnus Carlsen vai para uma linha pouco jogada, mas muito bacana, com bispo toma em C6, né? Qual que é a ideia? Bom, talvez, principalmente, tirar o Anand da zona de conforto aí do livro de aberturas, né? Então o Magnus Carlsen saindo aqui da teoria principal da Ruy Lopes, que é uma teoria vasta, gigantesca, e aqui a gente já passa por uma base de, numa posição dessa, talvez menos de 100 partidas, talvez na base, essa variante, tá? Ela é bem pouco jogada, e o Magnus Carlsen mostrando então aí que tem uma preparação provavelmente em relação a essa variante aí de abertura, né? D toma C6 foi jogado, D3, dama D6, H3, não permitindo aqui a entrada nem do bispo nem do cavalo, caso ele queira jogar bispo em E3, né? Bispo E6 foi jogado, bispo E3 então, e aqui o cavalo volta para D7, liberando a coluna F e também adicionando aqui defesa em C5 e E5, né? O Magnus Carlsen vai para bispo toma C5, cavalo toma C5, dama D2, e aqui o Magnus Carlsen sinaliza que vai querer dar o grande roque, cavalo D7, o lance agora D4, então tentando aí fazer mais algumas trocas no centro, depois de E toma D4, cavalo toma D4, o Anand joga o lance C5 aqui, praticamente oferecendo aqui o bispo para mais algumas trocas, né? A dama também vai poder ser trocada. Então aqui continuou-se com cavalo toma E6, F toma E6, grande roque. Agora está atacada aqui em D6, né? 2 ataques, está ameaçando ganhar um peão. Dama toma D2, e aqui o Magnus Carlsen fez uma escolha interessante. Ele pode capturar essa dama tanto de rei quanto de torre. E o Magnus Carlsen decide aqui capturar com o rei, né? Interessante essa escolha aqui do Magnus Carlsen. A gente já está quase indo para o final da partida, apesar de ser o lance 16, né? Mas as damas já foram trocadas, os bispos já foram trocados, um dos cavalos também já se foi. E o Magnus Carlsen decide que o rei pode ser uma peça ativa assim, né? E decide então levar o rei para a partida. Aqui o Anand vai para uma manobra interessante para não permitir a vinda do rei, com o cavalo em E5, e depois de F4, cavalo C4. Agora esse rei não pode mais querer se aventurar pelo tabuleiro, porque está caindo aqui em B2, né? Então o rei volta para C1 para defender B2, rei em E7. O Anand também sabe que agora é importante trazer o rei, ele joga o rei em E7, conectou as torres, é muito melhor do que se ele desse roque, né? Por exemplo, o roque, você está ativando as torres, mas você colocou o rei aí muito longe, né, da briga, né? Então rei E7 é um lance mais preciso aqui pelo Anand. B3 expulsando o cavalo daí, cavalo D6, interessante que esse é o lance 19 ainda, e a gente já está numa posição de final, né? E a questão que fica aqui nessa posição, gente, é a seguinte, né? Será que vamos analisar aqui, primeiro a estrutura de peões. O Magnus Carlsen tem uma ilha de peão, são peões em colunas adjacentes, e aqui mais uma ilha de peão. 2 ilhas de peões, então, o Magnus Carlsen tem, tá? Então aqui, como são peões em colunas adjacentes, é a segunda ilha de peão. E o Anand, vamos ver? Bom, aqui ele tem uma ilha de peão, aqui ele tem uma segunda ilha de peão, e aqui ele tem uma terceira ilha de peão. Então o Anand tem 3 ilhas de peões. Quanto menos ilhas, melhor, tá? Se você quer ter
Por quê? Mais ilhas, você tem mais fraquezas. Esse peão aqui não tem nenhum peão para ajudar, né? Então a questão da ilha é muito importante. Outra coisa, aqui a gente tem peões dobrados, né? Então a estrutura de peões do Magnus Carlsen está um pouco melhor. Outra coisa, o Magnus Carlsen tem aqui uma maioria na ala do rei de 4 peões contra 3. Então tudo isso tem que ser analisado, tá? Pra gente tentar entender essa posição e tentar entender esse final, tá bom? Então tem uma maioria de 4 contra 3. Então a gente pode falar que a estrutura aqui do Magnus Carlsen está melhor. Isso é suficiente para uma vitória contra o Anand? Bom, sendo Magnus Carlsen, talvez, né? Vamos dar uma olhada. O Magnus Carlsen aqui continua com E5, atacando o cavalo. Cavalo vem para F5. Cavalo em E4, atacando aqui, atacando o peão de C5. B6 defendendo. G4 expulsando aí o cavalo e mais do que isso, né? Ativando a maioria de peões aqui na ala do rei, o 4 contra 3. Com um tempo ainda sobre o cavalo. Cavalo em H4, torre de H em F1, restringindo então a possibilidade do cavalo jogar e dando suporte para esse avanço aqui da maioria de peões, né? Lance interessante aqui, torre de A D8, torre toma D8, torre toma D8 e F5. O Magnus Carlsen imediatamente sabe que essa maioria de peões é muito poderosa e ele vai ativando isso com tudo. E a gente vai ver se isso vai dar frutos ou não. E toma em F5, G toma em F5, torre F8, F6 cheque, G toma F6, E toma F6 com cheque e rei F7. Então aqui o Magnus Carlsen conseguiu criar aqui um peão passado, né? Um peão, apesar de estar isolado aí. Interessante aqui a manobra do Magnus Carlsen. Então ele imediatamente ativou a maioria dele, subiu e já criou aqui o seu peãozinho passado. Torre F4 atacando o cavalo, cavalo G6 atacando a torre. Primeiro com o cavalo G5 cheque, agora o rei veio para E8 e agora sim, a torre está atacada, a torre volta para F1 e o peão de H7 está atacado, né? H6 foi jogado, cavalo em E6 atacando a torre e o peão de C7, torre F7 então saindo do ataque e defendendo. E agora um lance muito bacana aqui do Magnus Carlsen. Se você até quiser dar pausa e encontrar aqui a sequência do Magnus Carlsen, uma sequência posicional bastante interessante aqui. Como você levar, né, um final desse para posições cada vez mais vantajosas, né? O Magnus Carlsen foi muito bem sucedido em criar um peão passado aqui na coluna F e agora ele pode talvez tentar tirar algum proveito dessa situação. Espero que você tenha encontrado um lance muito bom aqui da posição, que é o lance torre D1 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Bom, de cara ele está ameaçando aqui a checkmate com torre D8. Seria um checkmate, né? Se as pretas jogarem qualquer coisa, H5 aqui, imediatamente torre D8 entregaria um checkmate, né? A casa E7 aqui está segurada pelo peão, o cavalo está segurando a torre e o rei não tem para onde escapar, né? A própria torre aqui de F7 estaria tirando uma casa do rei. Então depois de torre D1, o Anand não jogou o lance H5, claro, ele capturou aqui em F6 e agora então o peão de C7 ficou livre para ser capturado com cheque e vai cair o peão de A6 na sequência, né? Ou seja, o Magnus Carlsen trocou o peão dele passado por 2 peões, né? Valeu a pena pelo visto. Cavalo toma C7, cheque, rei F8, cavalo toma em A6. E agora o Magnus Carlsen tem uma maioria de peões na ala da dama, né? Agora ele tem 3 contra 2 aqui na ala da dama e aqui tá igual. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen faz para agora tirar proveito disso, né? Ele já pouco a pouco vai conseguindo pequenas vantagens aí nesse final. Cavalo em F4 atacando em H3, H4, cavalo G6 atacando H4, torre H1 defendendo o peão de H, torre F7, dando uma restringida aqui na movimentação do cavalo. H5 foi jogado atacando o cavalo, cavalo em F4, ele sai do ataque mantendo uma pressão em H5, a torre está defendendo. A4, aqui o Magnus Carlsen então ativa a sua maioria de peões na ala da dama. Rei E7, cavalo aqui em C7, agora o cavalo ganhou uma casa aí. Rei F6, cavalo aqui em B5 pelo Magnus Carlsen. Rei G5, então o Anand foi chegando aqui, encostando nesse peão que está sozinho aqui, né? O rei está muito bem colocado, o rei do Anand. Cavalo aqui em D6 atacando a torre, torre E7 e aqui rei B2, o rei vai jogar. Aqui o Anand tem a possibilidade de capturar com o cavalo em H5, mas não precisa ser feito isso agora. Ele continua aqui muito bem com torre E6 atacando o cavalo, cavalo em F7 cheque, rei F5 foi jogado, torre aqui em D1, rei G4, agora o rei mais uma vez aqui encostando no peão de H, rei C3, o Magnus Carlsen então
está realmente apostando aqui em levar o rei para perto desses peões e jogar com essa maioria de peões aqui na ala da dama. Rei toma em H5, então agora a quantidade de peões está igual, o Magnus Carlsen devolveu um pouquinho de material, mas ele está realmente apostando aqui. Vamos ver como é que continua. A torre H1 cheque, rei G6, e agora o Magnus Carlsen captura o peão do Anand, cavalo toma em H6 e continua com uma maioria então material, 3 peões contra 2, e vamos ver como é que o jogo continua. Torre E4, então restringindo aqui a subida do rei. Rei B2 foi jogado, torre E2, cravando aqui esse peão. Cavalo G4, cavalo D3 cheque, aproveitando aqui a cravada, né, do peão. O peão não pode capturar o cavalo. Rei C3, agora o cavalo está ameaçado. E cavalo B4. Agora o Anand está atacando duplamente aqui o peão de C2, né? E como que você faria aí para defender, né? Então o lance jogado aqui pelo Magnus Carlsen foi o lance torre H2. Agora sim está defendendo. Tudo muito preciso, né? Tudo ali no fio da navalha, né? Torre toma em H2, rei toma em H2. E agora, vamos analisar essa posição de novo? Bom, o rei do Anand está um pouco longe aqui do palco, né? Da onde está ocorrendo a ação aqui, né? O cavalo do Magnus Carlsen também não está na melhor casa, mas, ou seja, em 2 ou 3 galopes aí ele chega na posição, né? Fica bastante ativo. E o rei do Magnus Carlsen também está numa posição bacana, né? O Anand parece que está já com dificuldades aí na posição. Rei F5 foi jogado, o rei tem que ir o mais rápido possível ir pro palco dos acontecimentos. Cavalo em F3, rei E4 atacando o cavalo, cavalo em E1 foi jogado, rei D5, então o rei do Anand foi bem sucedido em chegar aí rapidamente aonde está ocorrendo a ação. Cavalo D3, e aqui o Anand não pode, né, trocar. O Magnus Carlsen iria para um final de peões vencedor aqui com 3 peões contra 2. Cavalo C6, então mantendo o cavalo no tabuleiro. Cavalo em F4, cheque, rei D6. E agora rei C4, pouco a pouco o Magnus Carlsen vai melhorando a posição do rei. Cavalo em A7, não permitindo a entrada do rei aqui em B5. Cavalo D5 atacando B6. Rei C6 defendendo. Aqui cavalo E7 cheque, rei D6. Cavalo F5 cheque, rei C6. Rei D3 aqui pelo Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen vai tentar entrar pela posição aqui por E4, E5, quem sabe, D5 depois. Vamos ver. Rei C7, rei E4, cavalo C6. Cavalo aqui em E3, rei D6. Cavalo C4 cheque, rei C7. E agora C3, não permitindo aqui com que esse cavalo possa jogar aí de forma mais efetiva. Rei E7, rei E5, então o Carlsen está sendo bem sucedido na manobra que começou lá com rei D3, rei E4, agora o rei dele já está em E5. Cavalo G6 cheque, rei F5, cavalo E7 cheque, rei E6 não tem mais cheque, o cavalo está atacado, cavalo G6. E agora o Magnus Carlsen joga o lance A5. E aqui o Anand estava com quase 28 minutos no relógio, se eu não me engano. O Magnus Carlsen próximo de 1 hora, muito mais tempo. E aqui o Anand pensa por 11 minutos. E pensa bastante realmente na posição. E ele aposta aqui no lance B5, atacando o cavalo. E esse lance perde imediatamente. Ele passa, para você ter uma ideia, da pontuação 0.9 aqui, que é a vantagem mais ou menos que as brancas têm nessa posição, para quase 10 de vantagem para as brancas, né? É curioso ver que mesmo um grande mestre, um super grande mestre contra o Anand, não tem aí de forma intuitiva que é tão ruim esse lance B5. E se para ele é tão difícil de entender isso, imagina pra gente, né? Mas vamos olhar a continuação então, né, da partida aqui. Então o lance, tá, gente, só para saber, o lance que deveria ter sido jogado aqui na posição B toma em A5, aqui provavelmente levaria para uma igualdade, tá bom? Depois de rei D5, cavalo F4, cheque, rei toma C5, cavalo E2, fazendo uma pressão aqui em C3, cavalo D6 poderia ser jogado fazendo uma armadilha, aqui não dá para as pretas capturarem em C3, que as brancas jogariam cavalo cheque, forçando aqui a troca e teriam um final vencedor, tá bom? Essa posição aqui ela é vencedora para as brancas, tá? A4, por exemplo, rei toma A4 e não de peão. É o lance que vence, tá bom? De peão vai para o empate. E aqui seria um final vencedor aqui para as brancas. Ganha a oposição e vai vencer esse final, tá bom? Mas depois então aqui de cavalo E2,
Cavalo D6, não capturando aqui em C3, mas jogando com cavalo C1, fazendo uma pressão em B3. Cavalo B5 cheque, rei B7, eu vou passar aqui mais alguns lances, ó, mas a gente vê que as brancas teriam muita dificuldade em progredir nesse final, tá? Que provavelmente tenderia aí para uma posição de empate, tá? Mas é muito difícil realmente a gente saber que o lance correto deveria ser peão toma e que teria essa continuação, né? Aqui o Anand apostou no lance B5, mas perde imediatamente. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen castigou. Cavalo em E3, cavalo F4 cheque, rei E5 atacando o cavalo, cavalo em E2, tá atacando aqui o peão de C3, cavalo D5 cheque, rei C6 e aqui B4. Posição já é matadora aqui para o Magnus Carlsen. O peão de C3 está defendido, o cavalo está defendido. Aqui o Anand tentou ainda uma ideia interessante com cavalo toma em C3, né? E aí depois de cavalo toma C3, sacrificou o cavalo, mas C toma em B4. A ideia do Anand é interessante, né? Porque agora o cavalo está atacado e quem sabe o rei vai poder tentar aí capturar o peão e tentar um empate, né? Pelo menos. Só que aqui o Magnus Carlsen faz o lance mais preciso da posição, o mais preciso de todos, né? O que você jogaria nessa posição para tentar vencer? Essa posição não é qualquer lance que vence. Aí o Magnus Carlsen faz aí o lance mais forte da posição, que é o lance cavalo em E2. De cavalo de E2 ele vai para C1 e vai para B3, defendendo o peão, e o rei vai encostar. E aí esses peões vão ser perdidos. E apesar desse peão ser um peão da torre, as brancas conseguem vencer porque tem um cavalo a mais, tá? Esse cavalo vai conseguir ajudar depois na promoção do peão, tá bom? Então nessa posição o Anand abandonou a partida. Um final incrível, né? Muito bem jogado aí pelo Magnus Carlsen, de forma precisa, né? Tudo no fio da navalha ali, o lance não errou nada, né? O Anand foi errar aqui no lance 70, né? Não aguentou, em 70 lances cometeu um erro, né? É ser humano, apesar de ser um super grande mestre, é um ser humano. 70 lances ali aguentando, né? No fio da navalha ali, a precisão em todos os lances. No lance 70 fez o lance aqui B5 e permitiu então ao Magnus Carlsen coroar aí a partida com essa vitória, né? Aqui depois de B4, se você pode estar se perguntando, pô, e o que acontece se tomar o peão, né? Bom, se capturar em B4, de qualquer forma as brancas vencem aqui com C toma em B4, cavalo C1, por exemplo, ameaçando o cheque com D3 bom, não vai poder capturar em B4, mas enfim, as pretas têm que jogar alguma coisa. As brancas teriam cavalo E7, cheque, rei C7, rei D5, e o lance todo é que esse peão aqui vai ser perdido em mais alguns lances. Rei B7, ó, cavalo C6, rei A6, rei D4, cavalo B3 cheque, rei C3, cavalo C1, cavalo D4, fazendo uma pressão aqui. As pretas já estão quase em zugue-zwangue, né? Não pode mexer o rei. Praticamente qualquer lance aqui das pretas é ruim, né? Cavalo A2 cheque, rei B3, cavalo C1 cheque, rei A3, não tem mais cheque. E aqui, por exemplo, se cavalo D3, cavalo E6, já ameaçando aqui um cheque aqui, forçando a troca, e iria para um final vencedor, porque agora as pretas têm que jogar. E aí depois então de cavalo em E5, simplesmente cavalo C7 cheque, rei B7, cavalo toma B5, seria um final vencedor aqui para o Magnus Carlsen, tá? Então só para ilustrar que depois de B5 realmente todas as linhas das brancas levam à vitória, tá bom? Uma partida fantástica, o Magnus Carlsen com isso assume a liderança aqui do Tata Steel 2019, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro lugar isolado, né? Não tem ninguém aí empatado e ele não está ganhando em critérios de desempate. Realmente ele é o único jogador aqui com 7 em 10, já foram 10 rodadas, de um total de 13. Em segundo lugar a gente tem o Guiri aqui com 6,5. Para quem tem fama de que só empata, né? Ele está fazendo muito bem aí, está em segundo lugar também isolado. E aqui em terceiro a gente tem empatados o Nepomniachtchi, o Jinglirin e o Anand. Olha que coisa, né? O Anand mesmo perdendo continua aí disputando aí, né? Tá entre os 5, né? Tá em termos de pontuação tá em terceiro, né? Mas nos critérios de desempate acabou indo para quinto lugar. E aí a gente tem também os demais jogadores, né? Kramnik, puxa vida, Kramnik não foi dessa vez, né? Tá aqui em último com 2,5 pontos em 10. O próprio Mamediarov, né? Surpreendente aqui o lenhador. A gente vê que a agressividade, né? Nem sempre pode contar. Mas se bem que o Mamediarov nesse torneio não jogou aí talvez todas as partidas da forma que ele costuma jogar, né? Mas bacana, Magnus Carlsen aqui mostrando realmente todo o seu xadrez, né? Nosso atual campeão mundial aí. E vamos ver o que nos espera aí
nas próximas 3 rodadas. Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!